Bom dia aí, oitavo ano. Nós estamos aí no capítulo 14, falando justamente sobre o que aconteceu após aquelas ideias socialistas, anarquistas, liberais, doutrina social da igreja e o nacionalismo fez com a Europa. O que aconteceu foi que vários movimentos sociais e também uma convulsão social em Paris, na França, deu origem a uma série de revoluções que depois se espalhou para a Europa toda, chamada Primavera dos Povos. E nós vimos que isso aí foi um contexto. Aquelas ideias que nós vimos se formando do socialismo, do liberalismo, da doutrina social da igreja, do anarquismo, do nacionalismo, que é importantíssimo, isso vai gerar um movimento na Europa ali que vai levar os trabalhadores ao poder, que vai ser justamente na França. Olha, de novo, na França. A França da Revolução Francesa, a França de Napoleão, a França que voltou a ter ali o Império com o princípio da legitimidade. A França vai ser o centro de tudo. Eu até falei semana passada. A França agora meio que declarou guerra aos radicais islâmicos porque eles garantiram a liberdade de expressão para a população, inclusive para ironizar Maomé, nosso Deus. Eles levam isso muito a sério. A liberdade de expressão e pensamento na França é uma herança desses movimentos também. Você ser livre para você pensar e agir dentro da lei, mesmo que isso custe muitas vezes ali um terrorista ou alguém ali fazendo alguma coisa dentro do país. Qual foi o contexto desse capítulo? Europa, movimento do século XIX. Vamos lá. Tem que lembrar da Revolução Industrial, da segunda metade do século XVIII, de 1750 e diante, aonde os operários trabalhavam longas jornadas, acidentes, salários baixos, mulheres recebiam menos ainda, a família ali dissolvida, porque cada um trabalhava de um lado, a péssima qualidade de vida, doença, famílias apinhadas em apartamentozinhos, em quartos. Isso tudo vai gerar, muitas vezes, um quadro que vai ser agravado pelo desemprego, porque a máquina vai substituir o homem também na linha de produção. E isso vai dar origem à formação de lutas sociais. O ludismo, que era aquela que destruía as máquinas, e o cartismo, que seria aquela luta, literalmente aquela luta dentro do parlamento, elegendo pessoas que defendiam a causa trabalhista. Além disso, vai haver também a formação das associações internacionais de trabalhadores. O que é isso, professor? Os trabalhadores vão se unir como se fossem sindicatos globais, vão se reunir da Europa inteira e tentar traçar um movimento para buscar melhorias na qualidade de vida, principalmente com orientação socialista e anarquista, já falamos disso. Eles buscavam a liberdade contra a opressão do burguês, do patrão, buscavam ali a consolidação das leis trabalhistas para proteger o trabalhador que ainda continuava ali largado. Duas internacionais foram criadas, 1864, que teve anarquistas e socialistas, e foi dirigida por Karl Marx, foi um tremendo fracasso, só terminou com a expulsão dos anarquistas, aquele Mikhail Bakunin, que nós já vimos, e a segunda foi em 1839, que terminou ali de uma maneira muito fria, falando que a revolução tinha que ser feita através de meios pacíficos, sem ali muitas vezes pegar em armas, você entrar na política, por exemplo. Nós vimos que isso vai dar origem a uma série de movimentos dentro da Europa. Inclusive, essa data que o seu professor colocou aí está errada. É 1830. Já tinha falado para acertar antes. 1830. Essa data, que vai ser um marco dentro da Europa, vai dar uma série de origem de movimentos sociais que vão para dentro da Europa e vai estourar principalmente dentro da onde? Da França. A França da Revolução Francesa, a França de Napoleão Bonaparte. Por quê? O Congresso de Viena queria restaurar os territórios como eram antes da invasão de Napoleão e também reconduzir as monarquias nesses países que haviam sido destronados. Então, a monarquia dos Bourbons foi reconduzida lá na França. O governo de Luís XVIII, que era lá o parente do Luís XVI, que foi decapitado, da Maria Antonieta, voltou em 1814. Olha só, hein? A Revolução Francesa foi em 1789. Voltou em 1814, passou aquela fase ali do Napoleão Bonaparte, que foi derrotado, reconduziram os Bourbons, reconduziram o Luís XVIII, que era parente do Luís XVI, que foi decapitado, ao poder. Ele fez um governo moderado, com medo da população, porque ele era extremamente impopular, porque a monarquia lembrava os privilégios do clero, da nobreza, e que deu origem à Revolução Francesa. Ele morreu sem deixar herdeiro. Chamaram Carlos X, 1824, irmão dele. Carlos X queria ser o imperador absoluto. Ele fez um governo centralizado, queria conceder privilégios para as classes mais altas, para conquistar o apoio deles para fazer uma monarquia que era extremamente centralizada.
Lógico, quem se levantou contra? Socialistas e republicanos, que a maioria eram liberais, que acreditavam ali que o Estado não deveria intervir na economia. Socialistas acreditavam na igualdade entre as classes sociais, na revolução operária, né, proletária, que eles falavam. Os dois se uniram porque tinha uma coisa em comum, que era o medo de voltar um monarca no poder, e deram um golpe em 1830, na famosa Revolução dos Três Dias Gloriosos, dia 27, 28 e 29 de julho. O Carlos X já estava isolado, ele foi tirado do poder e escolheram um rei, só que um rei de acordo com os princípios liberais. Daí que vem a coroação do rei burguês ou rei cidadão, chamado Luís Filipe, Filipe Cunha mesmo, que defendia os interesses liberais e burgueses. Esse cara concedeu um monte de privilégios para a burguesia, concessão de ferrovia, de portos, e meio que abandonou as classes mais baixas. Depois, o que vai acontecer? Já que a França não obedeceu o princípio da legitimidade, muitos outros movimentos em países da Europa também vão começar a se levantar contra os governos que foram reconduzidos pelo Congresso de Viena, pelo princípio da legitimidade. A França vai servir de mau exemplo, nós já falamos sobre isso. E muitos países vão começar ali a convulsionar, principalmente a França, desrespeitando o princípio da legitimidade, desrespeitando as monarquias que foram reconduzidas ao poder. O governo do nosso amigo rei burguês vai durar aí 18 anos. E esse governo só vai terminar em 1848, quando começa a Primavera dos Povos. Galera, esse cara, ele privilegiou a burguesia, concedeu ali, fez várias concessões, deu direitos à exploração à burguesia e meio que abandonou a população mais pobre. Por exemplo, as ferrovias, as indústrias. Ele criou o voto censitário, o Luís Filipe, o rei burguês. Por que o voto censitário? Só quem tinha uma renda, para excluir a população, a maior parte do poder. É lógico, ele não queria a população lá, né? Eu governando com ele. Quando você faz o voto censitário, você exclui os pobres, os trabalhadores desse poder. No governo dele, vai estourar uma crise alimentícia muito grande, de 1945, 46, até o início de 47, onde a população mais pobre vai sofrer muito com a fome. Lembra da Revolução Francesa, como começou? Por causa da fome, dos privilégios. E o que vai acontecer? A população vai começar a fazer forte oposição ao rei burguês, ou rei cidadão. Principalmente os socialistas, eles costumavam fazer banquetes para a população mais pobre, para poder alimentar a população e também divulgar os seus ideais socialistas, de igualdade, de fim da divisão de classes, acabar com a exploração. E nesses banquetes, que eles alimentavam a população, eles também divulgavam suas ideias. No entanto, que tinha uma frase muito famosa que eles divulgavam, que era, para incitar a população, abaixo o rei, viva a república. Essa que era a ideia, tirar o rei do poder. Quem liderou foi o Luiz Blanqui do Rolim. Professor, o que vai acontecer? O rei burguês vai enxergar que, na verdade, esses banquetes nada mais era do que uma doutrinação política contra o seu governo, uma oposição. E ele vai proibir esses banquetes. E a população estava com fome. Galera, vai começar uma revolução dentro da França. A maioria que estava lá estava interessada nos ideais socialistas? Estava interessada em política? Não. A questão era a fome. Muitos ficaram ali sem alimento nenhum. Hoje, pessoal, muitas igrejas aí vão lá distribuir sopão e alimenta à noite. Imagina que o pessoal fazia isso lá atrás, mas divulgava ali oposição ao imperador. Chega uma hora que a população descobre que vai ficar sem o alimento e se levanta. Ah, professor, a maioria da população que se levantou era porque tinha ideais políticos e socialistas. Não, não era. Era para derrubar o rei Luís Filipe. Não, não era. Era fome, necessidade básica. Mas mesmo assim, tá, tudo bem, foi um movimento legítimo. O rei mandou proibir os banquetes. A população começou a fazer barricadas, piquetes em Paris, enfrentar as tropas oficiais. A Guarda Nacional foi enviada para reprimir essas revoltas populares. Ao invés da Guarda reprimir e matar a população, aderiu ao movimento. O rei Luís ficou sem apoio, ficou isolado e ele acabou sendo expulso do poder. Na verdade, ele vai abdicar do poder. É aí que se forma a Segunda República. Professor, por que é a Segunda República? A Primeira República foi durante a Revolução Francesa, nós já vimos. Depois veio o rei Luís XVIII, veio Carlos X, que era outro rei, veio o rei Luís Filipe Burguês. Agora, o que o pessoal fez? Tomou o poder, a população, e instaurou a Segunda República, que não vai durar muito.
É aí que começa a famosa Primavera dos Povos, em 1848. Esse movimento de rebeldia para o povo chegar ao poder e vai chegar com os ideais socialistas, principalmente, liberais, mas principalmente socialistas, vai se espalhar para a Europa, vai se espalhar na Bélgica, na Alemanha, em quanto a região. Mas do mesmo jeito que esses movimentos começam, e é um movimento espontâneo e popular, esse movimento ele vai desaparecer. Por quê, professor? Porque justamente esses movimentos não tinham uma organização. A população não estava preparada para enfrentar as tropas oficiais. Os operários que estavam ali por trás, intelectuais, não tinham se preparado realmente para esse movimento, para ficar no poder. Então, do mesmo jeito que esses movimentos começam em 1848, vão terminar rápido e se espalha para a Europa toda. De novo, a França serve como um mau exemplo. Mau exemplo. Olha, você pode se levantar contra ali o seu imperador, contra o poder absoluto, contra essa exploração. Entendeu a ideia de onde vem o movimento? É isso que acontecia. Daí que vem a famosa Primavera dos Povos, a ascensão de governos populares que muito rápido vão ir na Europa quase toda, que não vão ter muitos frutos, literalmente. Apesar do povo mostrar que é para a elite que eles têm que ser ouvidos, esses movimentos, esses governos populares não vão durar, vai ser muito efêmero e vai se espalhar para a Europa toda. É daí que eu expliquei para os senhores que lá em geografia vocês estudaram a Primavera Árabe, que aconteceu uns 10, 15 anos atrás. Professor, história não é só passado. Começou a pipocar um monte de movimento no Oriente Médio para derrubar governos autoritários. Governos autoritários. O que os historiadores fizeram, a imprensa fez? Olha, essa é a Primavera Árabe, que se inspirou na Primavera dos Povos, lá na Europa. Vocês entenderam como uma coisa liga na outra? O movimento de 1848 serviu de inspiração, pelo menos pelo nome, para derrubar os governos no Oriente Médio, que aconteceu agora nos anos de 2010, mais ou menos. Acho que não foi geografia? Escreve para mim. Vocês viram lá com o tio Rubens. Olha só como uma coisa liga com a outra. Professor, para pensar, como é que foi o governo da Segunda República? O governo da Segunda República foi um governo, na teoria, tinha que ser um governo o quê? Popular, voltado para o povo. Então, esse governo, que de caráter republicano, liberal também, tinha também apoio dos socialistas, instituiu o voto universal para os homens, o voto universal masculino. Ele também acabou com a censura, a proibição ali de noticiar fatos sobre o governo, a imprensa que era ali reprimida, igual acontecia com o rei burguês, não tem mais. Ele criou a ideia das oficinas nacionais. As oficinas nacionais é uma inspiração republicana, uma inspiração socialista, baseada naquelas ideias das cooperativas. Tinha uma massa, uma galera que estava lá na França sem emprego. O que o governo francês fez? Olha, vamos criar fábricas e botar essa galera para trabalhar. Ou seja, botar quem estava desempregado para ser útil, para gerar ali trabalho, gerar renda. Mas a principal ideia era fazer cooperativas que os trabalhadores se gerissem e gerassem aquela renda ali para poder se manter. Só que para começar com esse projeto, tinha que vir dinheiro de algum lugar. E aí que vem o problema. O governo da Segunda República resolveu aumentar os impostos em cima de uma população que já estava miserável e pobre. Foi a melhor das intenções das oficinas nacionais, mas só que não deu muito certo. O que vai acontecer? As oficinas nacionais elas vão entrar ali num declínio e a população vai gerar uma forte oposição, porque aumentou os impostos e as oficinas nacionais não vão dar certo. Galera, no meio da Segunda República é feita uma nova Constituição para a França, aonde o poder legislativo deveria ser eleito pelo sufrágio universal. Traduzindo, você fosse agora, não tem mais imperador, é óbvio, porque é a Segunda República, a República é coisa pública. Então imagina que para você eleger, vamos dizer, senador, qualquer cargo público, senador, deputado, presidente que passou a existir, tinha que ser voto pelo sufrágio universal. Os homens votavam, todo mundo, independente de classe social, não era mais pelo censo, e você ia fazer o quê? Ia eleger. Quem ganhasse ali 50 mais 1 estava eleito. Igual é hoje. Vai acontecer agora a eleição para prefeito. Seu professor vai trabalhar de mesário, infelizmente, mas tudo bem. Quem foi eleito ali com a maioria, 50 mais 1 estava eleito. O poder legislativo agora é voto popular. O poder executivo agora ia ser exercido por um presidente com um mandato de 4 anos. Não parece com o que temos hoje? Ou seja, a partir de agora na França, na Segunda República, não tem poder absoluto, não tem ninguém ali assumindo o poder. O poder ali é o presidente com 4 anos e todo mundo ali para os cargos públicos que vai ser eleito pelo sufrágio universal, pelo voto masculino. Galera, isso foi uma grande evolução.
que vai acontecer? Primeiras eleições. Quem vence as primeiras eleições na França? Luiz Bonaparte, sobrinho de Napoleão Bonaparte, que vai adotar o nome de Bonaparte III. Eu acho que é isso, Bonaparte. Bonaparte III. Eu esqueci. Napoleão III, perdão. Ele vai adotar o nome de Napoleão III. O que esse cara fez para ser eleito? Ele simplesmente adotou o nome do tio dele, que ele já tinha de sobrenome, e fez uma massiva propaganda ali antes das eleições, igual hoje o pessoal faz. E a população votou em massa nele, porque o nome Napoleão era muito forte. Ele adotou o nome Napoleão III. Esse cara vai fazer, logo no primeiro mandato dele, um plebiscito para ficar 10 anos no poder. O mandato era 4, 10 anos no poder, e ele se autodeclara primeiro cônsul. No mesmo ano, a popularidade dele aumenta, ele faz muita propaganda, ele faz um novo plebiscito e ele vai ser eleito imperador francês em 1851. Qual era a intenção dele, professor? Expandir o poder em torno da Europa toda, devolver a grandiosidade do Império Francês. E a Segunda República morre em 1851, no final dela. Vem o Segundo Império. O que é o Segundo Império, professor? O primeiro Império foi de Napoleão. Agora o sobrinho dele, Napoleão III, vai querer fazer o Segundo Império. Ele se lançou em políticas intervencionistas. Ele se lançou na conquista do norte da África, mandou tropa aqui para a América, declarou guerra à Prússia e vai perder a guerra na Europa contra a Prússia, que estava se unificando. Nós vamos ver que vai formar a Alemanha. Ele vai perder o território da Alsácia-Lorena, grava isso para a Primeira Guerra Mundial ano que vem, vai perder o território da Alsácia-Lorena, rico em minério, e vai ter que pagar uma multa pesadíssima. Ele vai ficar mais ou menos quase 20 anos no poder. E ele vai acabar deposto. Vão tirar ele do poder. Vão inaugurar uma outra monarquia, só que dessa vez um governo com caráter monárquico, governado por um cara chamado Thierry Veloso. Só que a galera ficou muito ali insatisfeita quando o Thierry Veloso assumiu depois de Napoleão III sair do poder, aceitar a paz com a Prússia, e uma paz humilhante. Ele aceitou pagar a indenização, aceitou perder a Alsácia-Lorena, ele ficou extremamente impopular. É aí que nós vamos voltar na aula. Professor, aonde nós paramos? O governo de Thierry Veloso, aula de hoje, hein? O governo de Thierry Veloso ficou extremamente impopular. Por quê? Além de Napoleão ser preso, Napoleão III ser preso, deposto, o governo que veio foi uma nova monarquia, com Thierry Veloso. E esse cara aceitou e ratificou ali a derrota contra a Prússia. A população não queria aceitar o pagamento da indenização, não queria aceitar a perda da Alsácia-Lorena, que é um território riquíssimo em minério. Porque se você fosse fazer uma guerra, você precisa de ferro, você precisa ali fazer o aço. Então quer dizer que você vai perder o carvão, você vai perder isso tudo. Então é uma paulada na sua indústria bélica, de transporte. Lembra que os navios estão começando a ser a vapor, a locomotiva a vapor. Então você tomou uma paulada, o Icavone, uma paulada. Você perdeu ali a matéria-prima da sua indústria. O Thierry Veloso aceitou isso tudo. E é aí que nós vamos ter o primeiro governo totalmente socialista pela primeira vez na história lá na França. A famosa Comuna de Paris. Galera, o povo, literalmente, quem é o povo? Pobres, intelectuais, militantes socialistas, cansados desse negócio, dessa política toda vez autoritária do Império, Napoleão III, daqui a pouco Thierry Veloso, essa coisa de perder parte do território, pegou muito mal, foi muito divulgado dentro da França, a indenização que ia ser pesadíssima. Quem é que ia pagar a indenização, professor? Lógico, os pobres, os impostos iam ter que ser direcionados, parte deles, se não fossem aumentados, para pagar essa indenização à Prússia, uma guerra que era desnecessária. A Prússia estava até se unificando. O povo vai se levantar e os trabalhadores vão tomar o poder, ok? Com uma orientação socialista, aquela ideia de fim de divisão de classes, tomar os meios de produção, fazer uma revolução literalmente operária, que nós vimos no capítulo passado, Revolução Proletária. Professor, mas para pensar, essa revolução era totalmente organizada? Galera, foi um levante mais popular. Os trabalhadores vão tomar o poder literalmente na França. Eles vão separar o Estado e a Igreja.
Por quê? Durante o Segundo Império, a Igreja Católica voltou a ter influência. O alto clero voltou a ter influência. Os populares falaram, não, a Igreja Católica tem que separar da política. Ela não pode, a Igreja protestante católica tem que ficar longe da política. É o que deveria acontecer até hoje, né? Mas não acontece. Você tem que ficar longe da política. Vamos separar o que é aquilo do povo, o governo, daquilo que é da religião. O Estado é laico. Alguém já escutou essa palavra? Eu escrevi em caixa alta. O Estado tem que ser laico. O Brasil é um Estado laico. O que é laico? Vocês já viram isso em filosofia? Já viram? Em geografia? Sim ou não? Não adianta pesquisar na internet, não. Eu estou perguntando sério. Alguém já tinha visto isso? O que é um Estado laico? Explica para mim. Mesmo que você não saiba, chuta aí. Chama no microfone. Nunca viram? O Brasil é um país laico. O nome do país é República Federativa do Brasil, com a lema Ordem e Progresso. E aí? Opa, Cristiano, Fernanda, maneiro, muito bom. Obrigado, Fernando, obrigado, Cristiano. Galera, o Estado é laico porque a maioria das repúblicas modernas separam a igreja do governo. Professor, por que faz isso? Pensa lá no Oriente Médio, onde o Alcorão é praticamente a constituição de muitos países, tipo no Irã, no Iraque. É uma teocracia, um governo religioso, que os costumes e as leis vêm da religião. No Ocidente, essa ideia não pegou. Não foi a Bíblia que serviu de base para a formação de governos e leis. Na verdade, se pensou o contrário. Se eu privilegiar uma igreja, uma religião, tipo católica, que era muito poderosa, imagina os judeus, os protestantes, que já estavam na Europa, por causa da Revolução, lembra? Da separação da igreja com o nosso Martinho Lutero, em 1515. 1515? 1517. 1517. Em 1517, Martin Lutero lá fundou a primeira religião protestante. Vocês conhecem como evangélico. Já falei isso com vocês. Imagina se privilegiasse um ou outro. Imagina os judeus. Imagina os muçulmanos que tinham na Europa. O Estado nasceu laico, e esse Estado também lá na Comuna de Paris vai nascer laico, para você não privilegiar ninguém. Galera, hoje nós estamos retrocedendo. Por que o governo fez isso? Ah, professor, mas o Brasil é um país cristão, tem a maioria de católicos e evangélicos. Galera, só que você não pode desprezar nenhuma minoria, nem os umbandistas, nem os espíritas, nem os judeus, você não pode ter preferência por ninguém. Você tem que tratar todos iguais. Olha a ideia do socialismo. Você tem que tratar todas iguais. Se uma tem o direito de não pagar imposto, todos vão ter. Os trabalhadores, com orientação socialista, que não acreditavam na religião, eles estavam pensando naquela revolução em duas etapas para chegar no comunismo, eles viram que uma das fontes de injustiça ainda era a igreja. Professor, mas você falou que a doutrina social da igreja católica, estava pregando ali uma revolução entre patrão e empregado, para eles se tratarem melhor. Galera, mas isso aí era cumprido? Não, né? É lógico que a maioria dos patrões não estavam nem aí, queriam explorar os empregados. Fonte de injustiça. Então, o que os nossos amigos lá fizeram? Vamos separar. Separa Estado e Igreja. Vamos acabar com essa influência que não é boa. Galera, não é que você é contra a religião. Não, entenda isso, não é contra a religião. Você tinha que tratar todos iguais. Então, em muitos países, como o Brasil, deveria separar isso, só que não faz, né? Infelizmente. Separar a influência da igreja. E o pessoal já tinha aprendido isso. O ensino tinha que ser laico. Olha aí, outra coisa no Brasil. O que é um ensino laico? Se não tem uma religião oficial, o ensino tem que ser igual para todo mundo. É assim que deveria ser. A pessoa não quer dizer que não pode ter uma escola religiosa. No Brasil tem, não tem problema. O ensino tem que ser laico no sentido que é o seguinte: você tem que ensinar o que é igual para todo mundo. Quando você fala que o Estado é laico, a religião é laica, você tem que tratar todos iguais. Todos iguais. Eles aplicaram essas ideias, que vinham do socialismo, na Comuna de Paris, no governo que era popular. Entenderam a ideia? Professor, o ensino ficou gratuito e obrigatório, como era na Revolução Francesa. Alguém lembra da Revolução Francesa? O ensino era público e gratuito. Naquela fase ali, antes do terror, quando houve a nova Constituição, o ensino ficou público e gratuito. E laico, você não tem que privilegiar religião nenhuma, não tem que ficar na mão de nenhuma igreja o ensino.
O ensino tem que ser feito pelo Estado, pelo governo. Entenderam a ideia? Eu estou explicando isso porque a apostila acho que não fala muito, passa meio batido, só cita. Mas vocês têm que entender isso. Outra coisa, a igualdade civil entre homens e mulheres. Ou entre homens e mulheres. Acabou essa distinção de gênero. Gente, no socialismo você prega a igualdade, não é? Como é que você pode criar distinção de gênero dentro de um governo que é popular e socialista? Não tem como. Então eles acabaram com a distinção social e política entre os homens e mulheres. Iam passar a ter os mesmos direitos. Aqui no meu outro livro está falando que eles criaram também creches públicas. Olha só, jardim de infância para os trabalhadores. Criaram creches e jardim de infância para os trabalhadores. Ó, professor, quando meu pai começou a trabalhar, ele me botava na escola, vamos dizer, né, da prefeitura, onde tem a creche. Cariacica não tem, se eu não me engano, mas aqui na Serra tem. Botava lá minha filha lá na creche pública e ela ficava lá enquanto eu e minha esposa estavam trabalhando. Isso não é invenção nova. Por quê? Porque isso permite que os trabalhadores vão em paz fazer esse serviço e não vão ter gasto. O Estado ajuda o trabalhador, criando creches públicas. Olha só, jardim de infância. Ok? Professor, distinção entre homens e mulheres, cai. Galera, pensa nos conservadores na Comuna de Paris. Pensa o Thierry Veloso, que era monarquista. Pensa lá os burgueses vendo isso tudo. Pensa lá os monarquistas que foram tirados do poder, que estavam na oposição, vendo isso tudo. Você acha que eles iam ficar passivos assistindo isso tudo? Ah, professor, eu acho que não. E qual foi a última atacada deles? Aqui, ó, outra coisa, outra informação do meu outro livro. Eles congelaram os preços de aluguéis e gêneros de alimentos para a população mais pobre. Congelaram os aluguéis e os preços de alimentos. Para quem, professor, ter acesso a isso? A população mais pobre. Professor, mas e o burguês que alugava a casa? E o produtor agrícola, e o mercado, e o cara no mercadinho que revendia carne, leite, revendia frutas e legumes. Você acha que ele gostava disso? Não, congelou tudo. Professor, já que era um governo popular dos trabalhadores, o que eles fizeram? Eles trouxeram melhorias para o trabalhador. Professor, que tipo de melhorias? Lembra as demandas lá da Revolução Industrial, do ludismo e do cartismo? Esses caras, eles fizeram leis, principalmente para a população mais pobre. Proibiu a limitação do trabalho, limitou o trabalho infantil, limitou o trabalho feminino, a questão salarial, sindical foi regulamentada, se pensou no aumento de salário. Então eles fizeram um governo que era um governo trabalhista, socialista, voltado para o povo. Professor, muita coisa que você falou nós temos hoje. Ah, que lindo, que maravilhoso. Pensa para pensar. Independente de ser socialista ou não, não tem muita coisa que eu falei hoje que existe aí no trabalho? Pois é, os franceses colocaram isso em prática na Comuna de Paris, num governo popular, que tudo bem, não havia uma preparação. Se você abrir sua apostila na página 23, olha lá, página 23, você vê o pessoal em barricadas. É lógico que teve reação contra. É lógico que o Thierry Veloso, que era monarquista, reuniu todo mundo que era oposição, liberal, conservador, os monarquistas, a elite, e fez uma tremenda oposição. O povo começou a fazer barricadas no meio da cidade, galera. Olha como que as barricadas eram improvisadas. Lógico que tinha oposição, lógico que nem todo mundo aceitava. É lógico que tinha Veloso, que foi tirado do poder, que teve que fugir para Palácio de Versalhes, ele ia organizar uma oposição. Bom, e não deu outra. O que vai acontecer? O Thierry Veloso, ele vai pedir ajuda à Prússia, que ele estava pagando lá a indenização, a Prússia, que derrotou a França, do Napoleão III. Ele vai, galera, política é política, ok? O Thierry Veloso tinha muito mais medo do povo dentro da França do que da Prússia, que estava ameaçando as fronteiras. Olha só que doideira, que a Prússia também era uma monarquia, parte dela, né? Professor, o que vai acontecer? Thierry Veloso vai pedir ajuda à Prússia para acabar com essas revoltas. Galera, o povo estava sem preparação. O povo ali se levantou, muitas vezes estava lutando contra a fome, não estava lutando por ideais políticos. Lógico, tinha os socialistas, tinha os intelectuais, mas a maioria estava lutando contra a fome, estava lutando ali contra a miséria e pobreza, por uma melhor condição de vida, uma melhor condição de trabalho, um salário digno, o fim dos acidentes, né? O fim da insalubridade nas fábricas, a limitação do trabalho infantil, a proibição do trabalho infantil, a limitação do trabalho da mulher, entendeu? Essa que era a verdade, era uma revolta social do povo, do trabalhador, do operário.
que os socialistas tomaram conta e fizeram essas reformas. O que vai acontecer? A repressão vai ser brutal, porque tem um erro também na Comuna de Paris, que é o seguinte: os socialistas eles não conseguiram expandir essa revolução para fora de Paris com eficiência, porque a França é um país, é gigantesco. A Comuna de Paris ficou lá dentro, beleza, mas eles na capital, Paris, com a participação popular, mas eles não conseguiram expandir isso, conquistar mais apoio. Ir para o campo, por exemplo, entendeu? Eles ficaram muito isolados. A repressão foi brutal. A Comuna de Paris foi desorganizada com o fuzilamento de 20 mil pessoas, a deportação de 13 mil para as colônias francesas, tipo na Guiana, na América Central, em tudo quanto é lugar, na América do Norte. E a Comuna de Paris, que começou com uma revolta popular, terminou também muito rápido. Professor, então quer dizer que a experiência socialista na França acabou? Não, continuou tendo socialista. Ah, professor, então quer dizer que não adiantou nada, porque depois vão voltar ao governo monarquista de Thierry Veloso. Galera, verdade. No governo, vamos pensar em forma de governo, foi um fracasso, porque eles não conseguiram tomar o poder e manter o poder. Eles tomaram o poder, só que não conseguiram manter. Mas se você for pensar pelo outro lado, foi a primeira vez que o povo realmente pegou em armas, tipo na Revolução Francesa, agora com os ideais socialistas, com novas ideologias, e mostrou para a elite que eles não estavam dormindo, que eles queriam melhorias de vida, e eles tinham que ser escutados. Entendeu a ideia? Hoje o povo está adormecido, não protesta mais, não faz mais nada. Aceita tudo lindo e maravilhoso. Tendo o celular na mão, tendo videogame, tendo carro, a casa, para eles está tudo maravilhoso. Educação não é importante nem nada. O povo continua dormindo em berço esplêndido. Até quando, eu não sei. Principalmente no Brasil. Professor, e nos outros países? Vamos lá, vamos para a unificação italiana. França agora caiu na mão dos monarquistas de novo. Professor, qual foi a outra forma de pensamento que nós passamos? Nós vimos o liberalismo com os republicanos, vimos o socialismo. Qual é a outra forma de pensamento que influenciou muito a Europa? O nacionalismo. De novo, o que é o nacionalismo? É aquela ideia aonde você prega aquele princípio do nacionalismo, da identidade nacional. Você imagina que a Europa, abre para mim lá na página 24, que a Europa vai começar a pipocar um monte de movimento, até inspirado na França, naquele primeiro que derrubou lá o Carlos X, que levou ali o Napoleão, que veio a Segunda República, o Napoleão III, vai inspirar muito outros movimentos na Europa. É a Primavera dos Povos. E tem gente que vai se apropriar dessa ideia e vai começar movimentos nacionalistas para desobedecer o princípio da legitimidade, que reconduziu as monarquias anteriores à invasão napoleônica e também os territórios como era antes. Colocar inimigos juntos para viver e separar povos que eram inimigos. Foi o que aconteceu com a Itália. Galera, o princípio da legitimidade dividiu a Itália em 7 reinos. Dá uma olhada lá na página 24. O reino de Piemonte, Lombardia, o reino ali dos Estados Pontificados. A Igreja Católica já teve um país mesmo, não estou falando do Vaticano, coisa pequenininha não, um país que ela controlava no meio da Itália, teve, por incrível que pareça, os Estados Pontificados. Imagina que o princípio da legitimidade dividiu a Itália em 7 partes. O norte ficou como um protetorado, a parte norte toda em cima aí, ficou como um protetorado da Áustria. O patrimônio de São Pedro, Igreja Católica, e o reino das duas Sicílias se unificaram ali mais ou menos, apesar de ter uma ilhazinha, e ficou ali isolado no sul. A Itália tinha muitas coisas em comuns. Tinha dialetos? Tinha, mas o italiano era uma língua comum, falada lá. O reino de Piemonte e Sardenha, que ficava lá em cima no norte, vai começar a tentar unificar os territórios. Por quê? Eles vão utilizar aquela ideia do nacionalismo, da identidade nacional, dos valores em comum. Entendeu a ideia? Tentar unificar. E eles vão tentar unificar por meio da força. A Piemonte e Sardenha era muito rica e poderosa, tinha um comércio, uma indústria muito desenvolvida, e eles vão tentar influenciar ali os estados do sul, do centro e do sul. O início vai ser em 1848, com o rei Carlos I de Piemonte, que luta contra a Áustria e perde. Mas aí, isso vai servir de inspiração para tentar se unificar o território. Em 1852, 4 anos depois, o rei Vítor Emanuel II e o conde de Cavour, eles vão pedir ajuda à França, aquela que estava expandindo seu território, lutando contra a Prússia.
que via ali como inimigo a Áustria, a Prússia, a França, e vai pedir ajuda para tentar derrotar a Áustria e vai conseguir unificar o norte do país. O norte vai ser unificado. Giuseppe Garibaldi e Anita Garibaldi, da Revolução Farroupilha, eles vão voltar para Sicília e vão conseguir unificar o território do sul. Só faltava o patrimônio de São Pedro. Em 1871, a Igreja Católica ali isolada, ela vai ter o território invadido, mas não tinha poder nenhum, e vão anexar o patrimônio de São Pedro à Itália. Vai ser feito um referendo, a capital vai se transformar em Roma, olha só que interessante, e vão fazer um referendo e o rei Vítor Emanuel II vai ser eleito ali o governante da região da Itália. E a Itália só vai ser unificada em 1871 para 72. É recente, se você for parar para pensar. É uma unificação que é muito recente. E o que foi utilizado ali? O nacionalismo. Pegaram aqui, professor, mas na Itália tem um monte de dialeto. Não sei se alguém já viajou, tem parente italiano, tem um monte de dialeto. Mas eles tentaram buscar aquilo que era comum, a língua, a religião da Itália, que a maioria era cristã, católico, para unificar o território. Eles apelaram à identidade nacional, o nacionalismo. Aí está uma coisa, tá o pensamento nacionalista atingindo e fazendo uma coisa positiva, unificando a Itália toda. Professor, o nacionalismo só foi aplicado na Itália? Não. O nacionalismo também foi aplicado na Alemanha. Só que a Alemanha, galera, na Alemanha era muito mais complicado. Dá uma olhada na página 26. Página 26. Isso tudo que você está vendo aí, essa concha de retalhos, era justamente o que vai formar a Itália. Parte dela, né? Porque a Itália hoje está menor. Porque lembra que depois teve a Primeira Guerra, perdeu território, teve a Segunda Guerra, perdeu território. Mas a Alemanha, ela era maior do que hoje. Mas só que depois ela perdeu território. O Congresso de Viena determinou que os estados germânicos, a Confederação Germânica, ia ter 39 estados independentes. Eu nem vou ler o nome dos estados, senão vou ficar aqui até o final da aula. Eram 39 estados germânicos independentes na região onde fica hoje a Alemanha. Foi o Congresso de Viena que determinou a volta das monarquias a esses territórios e os territórios que eram divididos. Só que a Prússia, que era um estado muito poderoso, queria unificar o território. A Prússia, que derrotou a França, que deu pé na bunda dela e tomou a Alsácia-Lorena, que fez Napoleão III perder ali o reino dele. A Prússia desejava unificar o território. Mas como é que você une 39 estados independentes? Apelando ao nacionalismo, aquilo que você tem de comum. Professor, mas eu vi na Itália nos documentários que lá tem um monte de dialeto. Tem mesmo. O pessoal fala o germânico, o alemão, mas tem um monte de dialeto. O que a Prússia fez? A Prússia fez uma coisa inteligente. Primeira coisa, ela tinha que derrotar o segundo reino mais poderoso da região, que era quem? A Áustria. Mas para fazer isso, eles tinham que buscar uma identidade em comum, alguma coisa em comum. Então, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: a Prússia de um lado queria unificar e a Áustria que não queria, porque era poderosa. A Prússia, ela lançou mão do Zollverein. O que é o Zollverein? Era a União Alfandegária. O Brasil, não sei se vocês já viram, adotou o Mercosul. A União Europeia tem lá o Mercado Comum Europeu, aonde um cara que integra ali, um país que integra o mercado comum, quem mora dentro do país pode transitar livremente. O cara que é italiano, ele tem um único passaporte e pode ir em todos os estados europeus. O que a Prússia fez? Ela foi malandra. Ela não saiu de frente, batendo de frente com a Áustria, que não queria unificação. Ela fez um mercado, fez uma união alfandegária. Ela derrubou ali, de 38 estados, as taxas e falou: galera, vocês podem ir fazer comércio em qualquer lugar. Derrubou as barreiras aduaneiras, derrubou as barreiras alfandegárias, para criar uma identidade comum, apelando ao nacionalismo. Quem é que se opôs e ficou contra? Dos 39 estados, só a Áustria que foi contra. Não teve jeito. Vai ter a guerra entre a Prússia e a Áustria. Na Primeira Guerra, a Áustria vence. Em 1862, olha só, quase 30 anos depois, 28 anos, o Norte consegue ser unificado justamente pelo cara que liderava o movimento, que era o Otto von Bismarck. Eu adoro esse nome, eu acho lindo. Otto von Bismarck. E o rei Guilherme I. Entre 1867 e 1870, vai acontecer a guerra Prússia-França, que a Prússia vai vencer. Napoleão III não queria ficar isolado, porque a Prússia tinha ligação com a Espanha,
e no meio ficava a França. Napoleão atacou a Prússia para diminuir a influência dele, porque senão a França ia ficar isolada entre a Espanha e a Prússia, que eram amiguinhas. O que vai acontecer? Nós já sabemos. Napoleão III vai perder, a Prússia vai tomar Alsácia-Lorena, vai despertar um nacionalismo muito grande dentro do território. Olha o nacionalismo, identidade nacional. Derrotamos a França, uma potência, vão tomar Alsácia-Lorena e a França vai estabelecer boas relações com a Espanha. E depois ficou fácil, galera. Qual foi o último passo? A fundação do Império Alemão, sob o comando de Guilherme I. Mas o Otto von Bismarck foi extremamente importante. E esse cara vai voltar na Primeira Guerra Mundial, ok? A Áustria vai ficar lá quietinha, os Estados Germânicos vão se unificar, vai dar origem à Alemanha, vai ficar a França de um lado e a Espanha lá do outro. É aí que vai nascer a configuração que vocês conhecem do mapa europeu de hoje. Professor, mas a Alemanha era bem maior. Era, só que a Alemanha vai perder território na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, e hoje é um país menor. Okay? Sim, tinha muitos navios chamados de Bismarck, Matheus. Tinha. Ok? Dúvidas? Não entra em Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial, não entra. Por favor. Senão vai dar mó BO. Ok? Dúvidas? O pessoal está perguntando agora das trilhas. A sondagem são questões que vão se repetir lá no exercício da trilha ou então servem como uma revisão, Caio. Entendeu? Dúvidas? Então pega a apostila comigo rapidinho, para passar a atividade. Página. Não, é 16, começa no 16. Eu pulei um. Ó, página 16, página 17. Depois tem a página é 18 e 19, que é o material de apoio. Ó, 18 e 19, página 19, tem material de apoio, interpretando documentos. Depois você passa para a página 20 e 21. Professor, tem sim atividade na 21. Por quê? Está lá em cima, ok? 20 e 21, é um resuminho. Depois tem a página 22. Depois tem a página 25 da Anitta Garibaldi. De novo ela vai aparecer. E a página 27. Ok? Só não é para fazer a página 15. Essa página 15 é pula, ok? Então é da 16 a 27, com o material de apoio que é da 19, hein? Ok? Não, 18 é só para ler, porque isso vai te ajudar a fazer a página 19, ok? Júlio, a página 18 vai te ajudar a fazer a página 19, o material de apoio, tranquilo? É 16 a 27, pula 15. Semana que vem eu vou passar um estudo dirigido, valendo muito ponto, desse capítulo, ok? Já estou avisando, hein? Aquele agendamento, tudo certinho lá, e depois eu vou passar. Tranquilo? Dúvidas? Temos que adiantar o conteúdo, né? Tá terminando. Galera, tchau, antes que a live caia. Anota a atividade, não deixem de fazer, hein? Ok? E se preparem para a semana que vem. Tchau. Valeu, Matheus. Tchau, Júlio. Tchau, Maria.